Boa tarde, pessoal. Sexta-feira, uma semana que já passou, muita coisa aconteceu e eu tô aqui de novo para fazer uma coisa que eu prometi para vocês. A gente tinha feito uma votação sobre o que vocês queriam saber mais. A gente falou sobre permissões, então tem um vídeo lá no meu IGTV chamado Permissões e Permissões 2, né, o que são permissões, eu acho que foi isso, e permissões 2. E hoje eu vim falar sobre algoritmo. Eu fiz uma votação e pedi para vocês colocarem se vocês queriam falar de trackers ou do algoritmo. E aí nessa votação a gente, o pessoal decidiu, a grande maioria, que queria falar de algoritmo. Então eu vou falar um pouquinho do que é um algoritmo e os algoritmos principais, no caso o do Facebook e também o do LinkedIn, e acho que também dá para a gente até tentar trazer aqui o algoritmo do Instagram, tá? Então, pessoal, Cadine, boa noite Douglas. O objetivo aqui é a gente falar sobre os algoritmos, então as pessoas votaram lá e pediram para a gente falar sobre algoritmo. Mas aí você vai falar, Rodrigo, cara, me organiza aqui. O que é algoritmo? Né? O que é algoritmo? Algoritmo, na verdade, nada mais é do que uma fórmula, né? Um código, uma fórmula matemática. Fala, Cadine, uma fórmula matemática, né? Então, o Cadine que vende imóveis, ele sabe muito bem o que é uma fórmula, né? Ele tem uma fórmula lá de venda, né? Ele sabe o perfil do cliente que ele quer vender e o perfil do imóvel que ele quer vender, o valor. Então, todos esses componentes formam um algoritmo. Então, na verdade, o algoritmo, pessoal, é uma coisa muito mais presente na nossa vida do que a gente realmente acha que está presente na nossa vida. E aí a gente fala assim, poxa, mas o que é algoritmo? Pô, isso daqui está na minha vida, isso não está na minha vida? Tá sim, tá a todo momento. E aí o que nós vamos falar hoje, nessa live rapidinho aqui, é sobre como que esses algoritmos funcionam na nossa vida cibernética, desde o Facebook, desde o LinkedIn, desde o Instagram. Então, ó, tô vendo a Mel Pinheiro, a Carla, que sempre está aqui, a Irani. Vamos lá, vamos chamar a turma, porque hoje nessa live, antes do Conrado, que daqui a pouco ele vai entrar, eu quero falar sobre algoritmo com vocês. E vocês votaram e vocês pediram que eu falasse antes de trackers do algoritmo. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí, Cadine, tá me ouvindo bem? Eu não uso microfone, aquelas coisas todas não, porque eu acho que não precisa, né? A gente tem esse acesso aqui do Instagram. Vamos lá. Então, o que é um algoritmo? O algoritmo, na verdade, é uma fórmula matemática, tá? Uma fórmula matemática que, na verdade, no caso das plataformas, é um código, tá? Esse código, ele faz com que a gente receba informações. E aí tem dois lados. Eu vou dar, primeiro, o dado tecnológico do algoritmo e, segundo, o dado prático do algoritmo para nós. Mas primeiro, eu vou falar uma coisa muito importante. Eu sei que tem muita gente aqui que está buscando informação, que está querendo aprender mais, e aí vai um ponto. O algoritmo, ele sempre vai te manter na sua zona de conforto. E vocês vão entender isso no final, e eu vou voltar para falar disso. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque toda vez que você der um like em alguma coisa, compartilhar alguma coisa, comentar alguma coisa, o algoritmo é uma coisa viva. Ou seja, é uma fórmula matemática que toda vez que você faz alguma coisa, ele fala, poxa, você gostou daquilo, ele traz isso de volta para você. E as redes sociais, o que elas fizeram? Elas colocaram esses algoritmos para funcionar. Então eu vou falar para vocês como é que funciona o algoritmo do Facebook, como é que funciona o algoritmo do Instagram
e o algoritmo do LinkedIn. Então é importante vocês entenderem que para o nosso desenvolvimento pessoal, e olha só o que eu estou falando, o algoritmo não é uma coisa boa, porque o algoritmo vai manter a gente na zona de conforto, ele sempre vai trazer as informações que nós gostamos de ver, que nós queremos ver, que é a informação que a gente dá like, que é a informação que a gente comenta, que é a informação que a gente compartilha. E aí as plataformas de redes sociais, elas vão registrando todas essas informações sobre você e vão montando um algoritmo baseado nas coisas que você gosta. Tá me entendendo? Se você não estiver me entendendo, fala aí. Falasca, meu grande professor de tênis, DJ Juninho, Felipe. Pessoal, vai entrando aqui, mandando aviãozinho, porque o que nós estamos falando aqui é muito legal e é sobre a sua vida digital. Então, o algoritmo, ele mantém você na sua zona de conforto. Ou seja, tudo que eu dou like, tudo que eu gosto, tudo que eu falo, ele me traz mais daquilo. É isso, ele te traz sempre aquilo que você gosta, mas não aquilo que vai agregar valor ou que vai abrir portas para você. Você vai ter que pesquisar. Rodrigo, o cookie seria parte do algoritmo? Não, são coisas diferentes. O cookie, ele vai registrando os seus passos, ele vai registrando as coisas que você vai fazendo na internet. E uma vez que você, por exemplo, fez uma busca de um óculos, aquele cookie vai registrar, né? E o tracker, que na verdade é a próxima coisa que nós falamos, a gente falou de permissões, estamos falando de algoritmo e vamos falar de trackers. Então o que acontece? O cookie vai registrar que você pesquisou um óculos e que você entrou na loja da Oakley. E o que vai acontecer? Vai aparecer um anúncio de um óculos da Oakley no seu feed do Facebook, no seu feed do Instagram, no seu feed do Twitter, no seu feed de todas as coisas. O Cadini já é famoso, todo mundo quando ele não fala, ele fica causando aqui, mas não causa hoje não, Cadini. Vamos lá. Então, vocês estão entendendo? Vocês já fizeram isso? Responde aí. Você já pesquisou alguma coisa na internet e depois apareceu no seu feed do Facebook e do Instagram? E aí, muita gente pergunta assim pra mim, Rodrigo, mas eu estava falando com a minha esposa sobre a compra de alguma coisa e isso apareceu pra mim uma coisa para eu comprar no meu feed. Pô, a Alexa estava me ouvindo, meu telefone estava me ouvindo. Eu vou dizer para você, eu ainda não consegui comprovar que isso é verdade. Mas eu já consegui comprovar que se você buscar alguma coisa no Google, tá lá no telefone. O Felipe entrou aqui. Se você tá lá perto do sofá, se você buscar, o pessoal interrompeu aqui, né? Home office é isso aí, né, pessoal? Então vamos voltar. Então é assim, se você buscar alguma coisa no Google, vai registrar aquilo, os trackers vão registrar, o cookie vai registrar. Então, por exemplo, você entrou e eu vi que a Carla ou alguém aqui me perguntou sobre o negócio do Instagram. Eu vou falar, segura aí. Então é o seguinte, se você pesquisou alguma coisa no Google, a probabilidade daquilo aparecer dentro do seu feed é grande, ela é 100% grande. Porque o que vai acontecer? O Google vai capturar aquela informação e aí quando eu for fazer um anúncio, eu vou falar, olha, eu quero todo mundo que está interessado num óculos. E aí, se você pesquisou um óculos, o anúncio vai aparecer no óculos. Isso é ruim? Sim e não. Sim, porque na verdade você está decifrando quais são os seus desejos de compra e não porque na verdade vai te ser conveniente. Tem ainda, por exemplo, uma história que eu não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, da Amazon aqui nos Estados Unidos. Vocês sabem, eu moro aqui em Dallas, no Texas. Então, dizem que no aplicativo da Amazon, quando você está procurando alguma coisa e você colocou
no seu cart, né, no seu carrinho de compra, sabe o que a Amazon faz? A Amazon já manda para o centro de distribuição mais perto de você. Ele nem sabe se vai comprar ainda ou não, mas ele já mandou para cá. Então aqui ele manda aqui para o nosso centro de distribuição do North Texas, e aí eles já deixam pronto para quando eu comprar, eles entregarem para mim. Então olha só que interessante, se você procurar alguma coisa no Google, ele vai registrar e aí você vai conseguir, você vai receber esse anúncio dentro do seu feed. De novo, é a zona de conforto. Rodrigo, mas isso é um algoritmo? De novo, isso é um rastro que você está deixando na internet. Toda vez que você está buscando coisas, você está alimentando esse código, esse algoritmo grande que existe no Google. Eu pesquiso, ele me joga no Facebook, ele me joga no Instagram. Mas aí, as plataformas de rede social, eles têm o próprio algoritmo delas. Eu tô vendo aqui que o pessoal do Corações e Almas está chegando. Cara, se você ainda não se cadastrou no Corações e Almas do Fernando Conrado, você tem que fazer isso. É muito legal. Então vamos lá, vamos voltar ao ponto. O que é um algoritmo? No caso das redes sociais, o algoritmo nada mais do que é um código. Só que esse é um código vivo. E aí, de acordo com as suas atividades dentro daquela rede social, o algoritmo vai se transformando. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vocês respondem aí para mim. Responde aí quem já deu like numa foto de um Facebook de uma pessoa que não falava há algum tempo e agora está recebendo essa pessoa toda hora no feed. Tem alguém que aconteceu isso? Conta para mim aí do Facebook. Alguém recebeu uma mensagem aí do Facebook? Aconteceu o seguinte, você deu um like em uma foto e aí você acaba recebendo mais fotos daquela pessoa. Então o Cadine aconteceu isso. Então o que aconteceu? O Facebook ele foi mudando o algoritmo dele tempo após tempo. Então olha só, em 2015... o Facebook trouxe aquela versão do que você quer ver primeiro. Você tinha capacidade de dizer o que você queria ver primeiro no Facebook. Em 2016, ele começou a priorizar, ou seja, o algoritmo começou a priorizar o conteúdo que você investia mais tempo. Tá? Então ele priorizava o conteúdo que você investia mais tempo. E aí ele trazia mais conteúdo daquele tipo. Por exemplo, eu vejo bastante post de gato, vai aparecer cada vez mais informações de gato. Então é assim que funciona. Tá? Em 2017, ele introduziu os reactions, as reações, aquela coisa de gostar, amar, não gostar e por aí vai. E aí o algoritmo começou a funcionar baseado nas reações. Nas reações. Em 2017, as reações ficaram mais importantes do que os likes. Então eu dava like, não, gostou, gostou. Mas se você amou, eu trago o conteúdo que você amou primeiro antes do conteúdo que você gostou. Ele começou a dar peso às coisas que você estava colocando no seu feed, no que você estava gostando no seu feed do Facebook. E em 2018, ele começou a trazer informações dos comentários. Dos comentários, ou seja, os posts que tinham mais comentários, que as pessoas estavam interagindo mais, ele estava trazendo à tona, estava trazendo no seu feed. A gente está falando de Facebook, do algoritmo do Facebook. E aí em 2019, por conta dessa inundação de conteúdo, porque a gente começou a ter muito conteúdo, ele introduziu o por que eu estou vendo isso. Então você clica lá nos 3 pontinhos e fala por que eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso porque você gostou, estou vendo isso porque você deu like no fulano, você está vendo isso porque você gostou da página tal, tem um interesse tal. Então ele trouxe esse algoritmo, ele foi se transformando e ele é vivo. Ele é baseado no que você faz na rede social e não no que eu faço ou no que alguém quer anunciar para você, mas é no que você faz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo.
Se você segue a página da Oakley no Facebook, a probabilidade de você receber um anúncio da Oakley é grande. Porque aí, olha, está nos meus interesses. Se eu der um like, é maior. Se eu comentar, é maior ainda. Se eu compartilhar, é ainda maior. Entenderam como é que funciona o algoritmo do Facebook? Fala aí pra mim se vocês entenderam. E aí, ó, chama as pessoas aí, porque nós vamos falar de muita coisa legal antes do Conradão entrar às 9h30 aí do Brasil, tá? Então esse é o algoritmo do Facebook. Vamos falar sobre como é que funciona o algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram, ele funciona diferente, tá? Ele funciona de acordo com o seu interesse, tá? Então, por exemplo, acabou de entrar o Thiago aqui. O Thiago, para quem não sabe, é personal, é meu personal. A gente faz personal à distância. Então, se eu vou lá e dou um like na foto do Thiago, o que acontece no Instagram? O Instagram começa a entender que eu gosto de personal, eu gosto de gente do tipo igual o Thiago. E aí o que ele traz? Ele traz um monte de pessoas iguais ao Thiago para mim. Ele vai pelo meu interesse. É a primeira coisa que manda no Instagram. Ele traz para mim o que eu dei like, o que eu gostei. Então, para quem tem Instagram, se você for no Explore do Instagram, você vai ver que o que está aparecendo lá são as coisas que você deu like ou que você abriu, tá? Então, ele vai pelo interesse. A segunda coisa que é importante no Instagram é o relacionamento, ou seja, se eu dei um like na foto do Thiago e eu tô conectado com o Thiago, mesmo que o Thiago não apareça frequentemente no meu feed, ele vai aparecer no meu Explore, porque é o segundo critério, que é o relacionamento que eu tenho com aquela pessoa. Tá claro, pessoal? Eu não quero falar muito tecnês aqui, mas eu tô trazendo a informação como ela é para vocês, sempre do meu jeito simples de falar para vocês. Tá claro? Se não tiver claro, me avisa aí. A outra coisa é a questão do timeline, ou seja, conteúdo de dias atrás, de muitos dias atrás, o Instagram não traz no seu feed. Então, às vezes você pode passar o dedo bastante, uma hora ele vai falar, você já pegou todo o conteúdo. Aí você fala, não, mas eu estou voltando 2 dias atrás. Por que ele já falou que eu peguei todo o conteúdo? Porque para ele, para o Instagram, aqueles 2 dias ali, aqueles 3 dias, é tudo que você pegou. Mas o que é a exceção? A exceção, ela se dá através do interesse e do relacionamento. É possível que você receba um post de 7 dias atrás de uma pessoa que você tem interesse, ou seja, que você dá like em fotos parecidas e que você tenha relacionamento. Então, o terceiro critério do Instagram é o timeline, a linha do tempo que aquela postagem foi feita. Ficou claro, pessoal? Vocês estão gostando? Fala para mim aí se vocês estão gostando dessa explicação do algoritmo. A gente já falou do algoritmo do Facebook. Se você perdeu, eu vou deixar isso salvo no IGTV. E agora a gente está falando do Instagram. Então o Instagram é interesse, relacionamento, linha do tempo. Qual que é o quarto critério? A frequência. Ou seja, quanto mais eu posto, a maior quantidade que eu posto num certo determinado tempo, né? Porque não adianta eu ficar postando toda hora. Aliás, isso acontece muito. Se você quer ser digital influencer, se você postar toda hora, sabe o que vai acontecer com os seus seguidores? Eles vão te dar unfollow. Sabe por quê? Porque você vai encher a timeline deles. Eles não gostam disso. Você posta 2 vezes por dia, 1 vez por dia, 1 vez a cada 2 dias. Não poste muito, porque se você postar muito, você vai encher o feed do cara e o cara vai te dar unfollow. Não faz isso. Se você quer ser digital influencer, não faz isso. E passa esse IGTV para quem for digital influencer. Então, é assim, conforme você vai falando, você vai postando, conforme a sua atividade dentro do Instagram, ele vai trazendo as informações para você de algoritmo, ok? Tá claro isso do Instagram? Então, vamos lá. Interesse, relacionamento, timeline, frequência, tá? Esses são os 4 critérios fundamentais hoje do algoritmo do Instagram,
tá bom? Bom, vamos falar de um outro algoritmo. Hoje o capítulo é algoritmo, tá bom? A gente tem o Divã Digital toda quarta-feira para vocês virem participar e falarem comigo ao vivo. E também tem outros quadros. Hoje eu vou falar de algoritmo, que foi uma coisa que foi pedida. Vamos falar do algoritmo do LinkedIn, tá? Quem usa LinkedIn? Fala aí para mim quem usa LinkedIn. Aí na live a gente tem 8 pessoas. Poxa, deveria ter mais gente, mas tá tudo bem. A gente tem aí 8 pessoas, vocês estão comigo. Quem usa LinkedIn? Levanta a mão aí, quem usa LinkedIn. Eu uso. É uma das redes sociais que eu mais uso na minha vida hoje em dia. Quem usa LinkedIn? Levanta a mão aí. O LinkedIn ele tem um o LinkedIn ele tem um algoritmo bem diferente das outras redes sociais, até porque é uma rede social focada em negócios, né? Então você tem o seu currículo lá, você tem as suas informações. Então, o LinkedIn ele tem um algoritmo diferente do algoritmo das outras redes sociais. Ele trabalha da seguinte maneira. Ok, vamos lá. Eu tenho, na verdade, 3 impactos no algoritmo do LinkedIn. Eu tenho o impacto do criador, eu tenho o impacto do visualizador daquele conteúdo, e eu tenho o impacto que eles chamam de downstream, que é o impacto da pessoa que viu a outra coisa. Eu vou dar uma dica de LinkedIn aqui, muito legal. Vocês têm que trazer mais gente para a gente falar sobre LinkedIn aqui. Traz mais gente aí, coloca aviãozinho, manda para as pessoas. Mas vamos lá. O primeiro impacto que tem é o do criador. Eu fui lá e criei um post. Quando eu crio esse post, ele distribui, ele publica para as pessoas que me seguem. Por exemplo, hoje eu tenho acho que mais de 20 mil pessoas no LinkedIn. Então essas pessoas elas vão... Rodrigo, todas as pessoas que estão conectadas no seu LinkedIn, elas vão receber o seu conteúdo? Não. É aí que está o ponto. Elas vão receber algumas pessoas. Primeiro aquelas pessoas que estão mais conectadas comigo, ou seja, que estejam interagindo nos meus posts, vão receber primeiro. E depois ela vai quebrando, trazendo fracionado, as pessoas que já viram meu post há algum tempo, as pessoas que já viram meu post há muito tempo e as pessoas que já faz muito tempo que não sabem de mim. Elas vão receber o meu post do LinkedIn. Então vamos chamar essa parte de impacto do criador. Eu criei, fiz o post, ele distribuiu para algumas pessoas. Depois disso, eu tenho o impacto do visualizador. Ou seja, quem viu a minha mensagem, o que ele fez essa mensagem. Então, essa mensagem foi comentada, por exemplo, pelo Sandro. O Sandro foi lá e comentou o meu post do LinkedIn. O que vai acontecer no algoritmo? O LinkedIn vai falar, olha, o Sandro comentou. Então, 2 coisas vão acontecer. A partir desse momento, o Sandro vai começar a receber mais conteúdo que eu. E o ranking daquele post dentro do LinkedIn vai aumentar. Fala, olha, as pessoas estão interagindo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o terceiro estágio, que eles chamam de downstream. Ele vai avisar as pessoas. Ele vai avisar as pessoas que o Sandro segue e vai falar, o Sandro comentou no post do Rodrigo. E aí, essas pessoas que o Sandro seguem vão, de quebra, receber informação minha e informação do Sandro. E aí eles vão reagir. Se eles reagirem, se eles entrarem, se eles comentarem, se eles derem like, o que vai acontecer? Aquilo vai subindo, o algoritmo vai priorizando aquele conteúdo e distribuindo mais e mais e mais para outras pessoas. É assim que funciona o algoritmo do LinkedIn. E aí, a partir daquele momento que o fulano deu like no meu post, ele vai começar a receber os posts que eu fizer público. Opa, o que você está dizendo, Rodrigo? Eu estou dizendo que no LinkedIn você consegue moderar para quem será enviado os seus posts para o público, só para o primeiro grau de conexão, para o segundo grau de conexão, e por aí vai. No LinkedIn você consegue fazer isso diferentemente do Facebook. Obviamente tem configurações de segurança. E do Instagram também, se você tem um perfil
público, você não consegue fazer essa gestão. Rodrigo, você falou que ia dar uma dica do LinkedIn. Qual é a dica do LinkedIn? É muito simples. Quando você for comentar alguma coisa de outra pessoa, coloque o arroba e coloque o nome daquela pessoa. Isso ativa o algoritmo do LinkedIn e faz com que mais pessoas vejam aquela mensagem. Porque aí, por exemplo, se você me segue o Sandro, e eu comentar num post e colocar o arroba Sandro, o que vai acontecer? Ele vai avisar a você que eu comentei um post do Sandro. E aí ele vai usar o algoritmo do LinkedIn para alimentar o seu feed. Fernanda, tudo bem? Olha, eu estou falando aqui sobre algoritmo. Um pouquinho antes, eu vou deixar isso no IGTV, eu falei do algoritmo do Facebook e do Instagram, importante para você que é aí uma super nutricionista, então usa bastante o Instagram, então eu falei bastante como funciona o algoritmo do Instagram e agora eu estou terminando do Facebook, do LinkedIn. Então o LinkedIn funciona dessa maneira. Uma vez que eu colocar um arroba, ele vai ativar aquela pessoa e vai avisar. Sandro ou Fernanda, o Sandro e o Rodrigo comentou um post do Sandro. Isso dá uma vitaminada naquele post, ele dá uma vitaminada no algoritmo do LinkedIn. Então olha que legal, pessoal. Eu falei um pouquinho no começo sobre os cookies, eu falei um pouquinho sobre o algoritmo em geral e também falei como é que funciona o algoritmo do Facebook, como é que funciona o algoritmo do Instagram e agora terminei com o algoritmo do LinkedIn. Eu acho que isso é importante vocês entenderem, porque às vezes a gente tem dúvidas. Ah, mas por que está me seguindo esse conteúdo? Por que está fazendo isso? Nada é por acaso. Você deu um like, você buscou alguma coisa, você compartilhou, você comentou. E o algoritmo ele sempre vai trazer isso para a sua realidade. Não esqueça, pessoal, que o algoritmo, do lado que ele é bom, ele é ruim. Ele só vai trazer a sua zona de conforto. Ou seja, você não vai conseguir, através do algoritmo, explorar conteúdos diferentes daqueles que você gosta. Porque o algoritmo sempre vai te devolver o conteúdo que você interagiu. De maneira diferente, como vocês viram, mas é assim que funciona. Ele sempre vai trazer o conteúdo que você interagiu. Tá claro, pessoal? Então o algoritmo não é um bicho de 7 cabeças, não é uma bola de cristal, é simplesmente uma fórmula matemática que ajuda você a trazer para você conteúdo que você interagiu, que você gostou, que você compartilhou, que você acessou, ou até eliminar conteúdo, no caso do Facebook, que você não gostou. Ele não vai mais trazer essa informação para você. Então, o cuidado que eu quero que vocês tenham é, primeiro, não existe esse negócio de bola de cristal. Não existe esse negócio de, não, você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa, você tocou algum post, você compartilhou alguma coisa relacionada àquilo. Não tem nada vindo do nada. Isso é máquina, gente. Não tem. Ninguém vai entrar no seu cérebro, ainda não, e definir o que você está pensando. Mas você tomou alguma atitude para que isso acontecesse. E depois, a questão do como que eu saio disso. Rodrigo, e agora? O algoritmo está trazendo tudo que eu gosto. Então, aí vai a questão. Pesquise coisas diferentes. Se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer aprender mais sobre filosofia, sobre cultura, sobre nutrição, sobre leitura, sobre antropologia, seja lá o que você quiser aprender, pesquise sobre isso. A partir do momento que você pesquisar sobre isso, sabe o que vai acontecer? A rede social vai trazer esse conteúdo para você. O algoritmo vai falar, poxa, o Rodrigo agora está procurando informação sobre os estoicos. Ok, o que esses estoicos estão falando? E aí ele vai começar a trazer informações dos estoicos para mim. O Rodrigo agora deu like no Food Network. E agora ele vai começar a receber posts de receitas. O Rodrigo procurou sobre pesca. E isso funciona no YouTube também. Tá? Então nós vamos falar
de trackers, e aí eu vou usar o YouTube na parte de trackers para ajudar a falar dos anúncios, mas também trazer essa realidade do algoritmo no YouTube. Então eu vou aproveitar e fazer um híbrido aí, falar do YouTube, trazer os trackers dentro do YouTube, por quê? O Google e o Facebook têm os trackers dele, tem outros trackers de mercado que a gente vai falar. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido a diferença entre cookie, algoritmo e o quanto você influencia, a criação desse algoritmo. Ele tem um planejamento, ele tem uma linha lógica e conforme você vai interagindo, ele vai ajustando esse algoritmo e trazendo conteúdo. E não se esqueça da dica que eu disse. Se você quer quebrar esse algoritmo, pesquise as pessoas que você não fala há bastante tempo, vai lá, dá um like na foto da sua mãe, vai dar um like na foto do seu primo que faz tempo que você não fala, pesquise outros assuntos que você normalmente não vê e o algoritmo vai trabalhar a seu favor, vai trazer conteúdo no seu feed do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do YouTube, do Twitter e por aí vai, de acordo com a sua pesquisa. Não deixa isso para lá. Não fica só na sua zona de conforto, dos posts dos meus parentes, dos meus amigos, mas pesquisa. Usa o algoritmo, agora que você entende ele, a seu favor e não use ele só para te manter na sua zona de conforto. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar essa nossa live salva no IGTV falando de algoritmo. E aí, lembrando que nós falamos do algoritmo do Facebook, o algoritmo do Instagram e o algoritmo do LinkedIn. Falamos como é que funciona o algoritmo e o cookie. E vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Um forte abraço. Compartilha com as pessoas que a minha missão é trazer conhecimento para vocês e desmistificar esse negócio chamado tecnologia, cibersegurança, da melhor maneira possível para vocês. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui e tchau!